O som da pá batendo na terra dura ecoou pelo cemitério silencioso de Cedar Grove, quando Emma Whitfield se ajoelhou ao lado da sepultura recém-cavada de seu marido, sem saber que o homem que a observava de longe, apoiado em uma árvore antiga, guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. O sol de outubro filtrava através das folhas douradas do carvalho centenário, criando padrões de luz e sombra sobre as lápides desgastadas pelo tempo, enquanto Emma arrumava as flores silvestres que havia colhido na propriedade onde vivera com Jonathan por 12 anos, antes da febre tifoide levá-lo em apenas uma semana terrível de agosto. Samuel Garrett observava a jovem viúva de longe, conhecendo cada detalhe de sua rotina diária há 3 meses, desde que havia assumido o trabalho de coveiro no cemitério de Cedar Grove, um trabalho que ninguém mais queria e que pagava apenas o suficiente para sobreviver, mas que lhe dava a solidão e o anonimato que procurava depois de anos trabalhando como investigador particular em cidades grandes. Emma Whitfield visitava a sepultura de Jonathan todos os dias às 2 da tarde, sempre trazendo flores frescas, sempre sussurrando orações baixinhas, sempre permanecendo exatamente 45 minutos antes de voltar para a pequena casa, na cidade onde vivia sozinha desde a morte do marido. Samuel havia aprendido a cronometrar seu próprio trabalho para estar presente, mas discreto durante essas visitas, observando uma mulher cuja dor era tão profunda que parecia emanar dela como o calor de uma fogueira. Aos 40 anos, Samuel havia visto muito sofrimento humano durante sua carreira como investigador. Mas havia algo na aflição silenciosa de Emma que tocava uma parte de seu coração que ele pensava ter perdido para sempre. Na tarde de 15 de outubro, Samuel finalmente reuniu coragem para se aproximar da jovem viúva que havia ocupado seus pensamentos por tanto tempo. "Senhora Whitfield", disse ele suavemente, tirando o chapéu de feltro. Sinto muito interromper, mas preciso falar com a senhora sobre algo importante." Emma levantou os olhos vermelhos de choro, vendo pela primeira vez de perto o homem que havia notado trabalhando no cemitério nas últimas semanas. Um homem alto e magro de uns 45 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis que pareciam carregar o peso de muitas preocupações. "Você é o novo coveiro, não é?" perguntou ela com uma voz rouca de tanto chorar. "Meu nome é Samuel Garrett, senhora. E sim, trabalho aqui há 3 meses. Emma voltou a olhar para a lápide simples de pedra, onde estava gravado Jonathan Whitfield, 1845-1885, amado marido e filho. "Senhor Garrett, se veio me dizer que não posso visitar meu marido todos os dias, pode economizar as palavras. Não vou parar de vir aqui enquanto precisar estar perto dele." Samuel balançou a cabeça rapidamente. "Não, senhora, não é isso. Na verdade, é exatamente o oposto. Vim porque seu marido me deixou algo para a senhora. Algo que eu deveria ter entregue há 3 meses, mas não tive coragem até hoje." Emma se levantou lentamente, limpando a terra dos joelhos do vestido preto que usava desde o funeral. "Não entendo. Meu marido morreu em agosto. Como poderia ter deixado algo com você se você só começou a trabalhar aqui em julho?" Samuel respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo para Emma e talvez para ele também. "Senhora Whitfield, eu não comecei a trabalhar aqui por acaso. Vim para Cedar Grove especificamente para encontrar a senhora, porque seu marido me contratou 3 semanas antes de morrer para investigar algo que estava perturbando profundamente. E quando ele soube que estava morrendo, me pediu para entregar pessoalmente as informações que descobri." Emma sentiu o mundo girar ao redor dela. "Jonathan contratou você para investigar o quê?" Samuel olhou ao redor do cemitério, certificando-se de que estavam sozinhos antes de responder. "Para investigar por que os registros de nascimento da senhora não batem com a idade que a senhora acredita ter e por que não existe documentação de sua família antes de 1860.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento balançando as folhas secas e o canto distante de pássaros retornando aos ninhos. Emma se sentou pesadamente no banco de pedra ao lado da sepultura, tentando processar informações que não faziam sentido. Samuel, isso é impossível. Eu sei quem sou, sei de onde venho, lembro da minha infância, dos meus pais. Samuel se sentou dela, mantendo uma distância respeitosa. Senhora Whitfield, seu marido me mostrou os documentos. Seus registros de nascimento foram criados em 1860, quando a senhora tinha 15 anos, não quando nasceu. Não há registro de sua família em nenhum condado do Texas antes dessa data. É como se Emma Whitfield tivesse começado a existir do nada aos 15 anos. Emma sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Isso não pode ser verdade. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Um acidente de carruagem. Eu me lembro deles. Me lembro da nossa casa, da nossa vida juntos. Samuel tirou um envelope grosso do bolso interno do casaco. Seu marido me pediu para entregar isto pessoalmente e para explicar tudo o que descobri. Mas também me fez prometer que cuidaria da senhora se algo acontecesse com ele. Emma pegou o envelope com mãos trêmulas, notando que tinha seu nome escrito na caligrafia familiar de Jonathan. O que você descobriu, Samuel? Samuel olhou para a sepultura de Jonathan antes de responder. Descobri que Emma Whitfield provavelmente não é seu nome verdadeiro. Descobri que em 1860, uma menina de 15 anos apareceu na cidade vizinha de Millfield, sozinha, sem memórias, falando apenas inglês, mas com sotaque que ninguém conseguia identificar. Ela foi acolhida por uma família bondosa, chamada Whitfield, que a adotou informalmente e lhe deu o nome Emma. Samuel fez uma pausa. Descobri também que 3 semanas antes dessa menina aparecer, houve um ataque indígena a um comboio de imigrantes cerca de 100 quilômetros daqui. Todos os adultos morreram, mas uma criança desapareceu e nunca foi encontrada. Emma abriu o envelope e encontrou documentos oficiais, mapas desenhados à mão e uma carta escrita pela própria letra de Jonathan. A carta dizia: "Minha querida Emma, se está lendo isto, é porque parti antes de poder contar pessoalmente o que Samuel descobriu. Não importa quem você foi antes de se tornar Emma Whitfield. Você é minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga. Isso nunca vai mudar. Mas achei que deveria saber a verdade, porque conhecê-la pode ajudá-la a entender porque às vezes tem sonhos com lugares que nunca visitou e pessoas que nunca conheceu." Emma leu a carta 3 vezes antes de conseguir falar novamente. Jonathan sabia de tudo isso e nunca me contou. Samuel assentiu. Ele me disse que queria protegê-la, que não via razão para causar dor desnecessária, explorando um passado que talvez fosse melhor deixar em paz. Mas quando soube que estava morrendo, sentiu que a senhora merecia saber a verdade. Emma olhou para os documentos no envelope, mapas que mostravam a rota do comboio atacado, relatórios de testemunhas, registros oficiais que confirmavam a história que Samuel havia contado. "Por que está me contando tudo isso agora, 3 meses depois?" Samuel baixou os olhos, claramente lutando com emoções que preferia manter escondidas. "Por que, senhora Whitfield? Seu marido não me pediu apenas para entregar essas informações. Ele me pediu para cuidar da senhora, para protegê-la, para ter certeza de que não ficaria sozinha no mundo." Samuel olhou nos olhos dela. "E porque nos últimos 3 meses, observando sua força, sua dignidade, a forma como honra a memória de seu marido todos os dias, eu me apaixonei por uma mulher que nem sequer sabe meu nome." Emma se levantou abruptamente, caminhando alguns passos para longe do banco, tentando processar revelações que estavam chegando rápido demais. "Samuel, você está me dizendo que Jonathan, sabendo que ia morrer, essencialmente me entregou aos seus cuidados como se eu fosse uma propriedade que precisa ser gerenciada." Samuel se levantou também, a dor evidente em sua voz.
Não, senhora Whitfield, não é isso. Jonathan me contou que a amava mais que a própria vida, mas que sabia que a senhora era jovem demais para passar o resto dos dias apenas visitando túmulos. Ele me disse que se eu fosse um homem de honra, encontraria uma forma de devolver a alegria à sua vida sem desrespeitar a memória dele. Emma se virou para encará-lo. E você acha que pode fazer isso? Samuel caminhou até ela lentamente. Não sei, Emma. Posso chamá-la de Emma. Mas sei que nos últimos 3 meses você se tornou a primeira coisa em que penso quando acordo e a última em que penso antes de dormir. Sei que respeitaria para sempre a memória de Jonathan. Nunca tentaria substituí-lo ou competir com ele. E sei que daria minha vida para proteger a sua. Emma olhou nos olhos de Samuel e viu algo que não esperava encontrar. Uma sinceridade profunda e uma dor que espelhava a sua própria. Samuel, eu nem sei quem realmente sou. Descobri hoje que talvez nem meu nome seja verdadeiro, que minha vida inteira pode ter sido construída sobre uma mentira. Como posso pensar em amor quando nem sei de onde venho? Samuel segurou gentilmente as mãos dela. Emma, não importa qual era seu nome antes de chegar a Millfield em 1860, você se tornou Emma Whitfield, construiu uma vida com Jonathan, amou e foi amada, criou memórias e relacionamentos reais. Sua identidade não está no que aconteceu antes dos 15 anos, está no que você escolheu fazer com a vida que teve desde então. Emma sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas pela primeira vez em meses, não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de compreensão, de algo que se parecia perigosamente com esperança. Samuel, disse ela suavemente, preciso de tempo para processar tudo isso, para entender o que significa descobrir que minha vida inteira pode ter começado com uma tragédia que não consigo nem lembrar. Samuel assentiu compreensivamente. Tenho todo o tempo do mundo, Emma. Estarei aqui, trabalhando no cemitério, cuidando deste lugar onde Jonathan descansa, esperando qualquer decisão que tomar. Não há pressão, não há pressa. Apenas saiba que quando estiver pronta para começar a viver novamente, em vez de apenas existir, eu gostaria de estar ao seu lado nessa jornada. 6 meses depois, numa primavera que trouxe flores silvestres para todo o cemitério de Cedar Grove, Emma Whitfield se casou com Samuel Garrett numa cerimônia simples na igreja da cidade, usando o vestido azul que Jonathan havia lhe dado no último aniversário deles, porque sabia que ele aprovaria sua decisão de escolher a vida sobre a memória, o futuro sobre o passado. Emma nunca recuperou as memórias de sua infância perdida. Nunca soube exatamente quem havia sido antes de se tornar Emma Whitfield, mas aprendeu que a identidade verdadeira de uma pessoa não está no que ela não consegue lembrar, está no que escolhe fazer com as oportunidades que a vida lhe oferece. Samuel havia encontrado na jovem viúva não apenas o amor de sua vida, mas uma parceira que entendeu que honrar o passado não significa ficar presa nele, que é possível amar profundamente mais de uma vez na vida sem diminuir nenhum dos amores. Juntos, eles abriram uma pequena escola na cidade onde Emma ensinava crianças a ler e escrever, enquanto Samuel usava suas habilidades de investigação para ajudar pessoas a encontrarem famílias perdidas e resolverem mistérios pessoais que assombravam suas vidas. Anos depois, quando Emma deu à luz uma menina que chamaram de Hope, ela finalmente entendeu a mensagem que Jonathan havia tentado lhe deixar através de Samuel. Não importava de onde ela havia vindo ou que tragédias haviam moldado seu passado esquecido. O que importava era que ela havia escolhido amar, tinha escolhido construir uma família, tinha escolhido usar sua dor para ajudar outros a encontrarem esperança. Na noite em que Hope completou 1 ano, enquanto a família se sentava na varanda da casa que Samuel havia construído com as próprias mãos, Emma segurou a carta de Jonathan, que sempre carregava no bolso,
e leu novamente as palavras que haviam guiado sua jornada de volta à vida. Se esta história de amor que transcende a morte e conecta destinos tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi o momento que mais te emocionou. Dê um like se você acredita que as pessoas certas chegam às nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. E se inscreva no canal, porque temos muitas outras histórias de segundas chances, amores inesperados e destinos que se cruzam de formas que só o coração pode entender. Histórias que vão fazer você acreditar que até nos momentos mais sombrios sempre existe alguém guardando uma luz especial para iluminar nosso caminho de volta à felicidade.